Cada fase da vida de um filho representa uma mudança na conduta dos pais, né? À medida que o tempo passa, as crianças vão crescendo e vão dando passos maiores com os próprios pés. E cabe aos pais irresponsáveis entenderem, né, qual que é a melhor forma de dar espaço para que esse crescimento aconteça. Quem vai dar muitas dicas sobre esse assunto agora aqui pra gente, essa maravilhosa pedagoga Deise Teixeira. Seja muito bem-vinda mais uma vez, já é de casa. Já me sinto em casa. Bom dia, Mara, bom dia a todos os telespectadores. Deise, os pais devem dar espaço aos filhos? Devem sim. A autonomia, ela é uma capacidade individual que a gente, com o exercício de vários dias de atividades, realizando-as sozinhos, Sim. a gente vai conquistando. Isso é desde você acordar, dobrar seu lençol, escolher a roupa que você vai vestir, escovar seus dentes, desde higiene pessoal, até atividades que envolvam o coletivo, ajudar os pais nas tarefas de casa, por exemplo, fazer sua própria tarefa da escola sozinho. São conquistas, né, que a gente aos pouquinhos vai abrindo esse espaço. E na condição de pais, a gente tem o dever de fazer isso. Eu escuto muitos pais cansados de uma rotina que eu particularmente não sinto. Sim. Né? Ai, meu Deus, eu trabalho tanto, quando eu chego em casa eu ainda vou fazer tarefa com os filhos, eu ainda vou estudar para a prova. E eu não sinto isso, porque desde muito cedo eu dei muita autonomia para os meus filhos, né? E eu sempre digo, a autonomia ela está relacionada com a confiança. Sim. Os pais precisam confiar que os filhos são capazes de fazerem atividades sozinhos e irem delegando. À medida que aquilo vai acontecendo, vai fluindo, é natural. Deixar que tome um banho sozinho. É importante, o banho pode não sair à perfeição, que sairia se o pai ou a mãe dessem. Mas deixá-lo tentar é importante. Né? E a habilidade, a autonomia, ela tem a ver com o desenvolvimento dessas habilidades. E só consegue fazer bem quem treina. Sim. E só treina quem tem espaço para treinar e quem faz várias vezes a mesma coisa. Né? Então, os primeiros banhos do João e da Maria não foram legais, mas foram o que eles conseguiram fazer. O tempo foi passando, eles foram treinando. Hoje tomam banho sozinho há muito tempo. João Pedro tomou banho sozinho com 3 anos de idade. Nossa! Eu ficava monitorando só pelo medo de algum acidente. Sim. Mas deixava que ele se virasse, né? E é assim em relação a tudo na vida das crianças, tudo. E com isso a gente fica mais livre. Né? Hoje eu trabalho às vezes 3 horários, eu consigo chegar em casa, eu consigo descansar, eu consigo ter tempo para mim. Porque a responsabilidade deles, eles já cumpriram. Tarefa de casa, estudou para a prova, eu só faço perguntar hoje em dia. Então é um sonho para toda mãe. Sim. E eu sempre digo, é possível. Né? E fico assim, chocada que as pessoas se chocam com essa minha realidade. Isso. Dizem, meu Deus, você consegue. Como assim você não estuda com eles? É estranha, né? Você eu sou um estranha. ET, eu sou um ET no meio das mães de escola, porque todas ainda estão na fase de talvez não ter dado a condição para o filho ou não acreditar que ele é capaz de fazer. Às vezes a gente nunca deu essa autonomia, não sabe se ele é capaz ou não. É inconsciente, Deise, quando a gente fala de autonomia dos filhos, ou assim, tem muitos pais que realmente têm medo de dar autonomia aos filhos? Eu acho que às vezes é nunca ter parado para pensar sobre isso. Ver como criança e simplesmente espera ficar maior. Não tem capacidade, Não né? tem capacidade. Eu preciso acompanhar tudo, eu preciso fazer tudo, eu preciso cortar a carne no almoço. Eu não faço o prato dos meus filhos há muitos anos, eles se viram onde estão. Eles hoje já estão na fase de descobrir-se na cozinha. Sim. Cada um que tem suas especialidades, João sob monitoramento ainda porque tem 9 anos. Né? Então ele já frita o ovo dele, ele já faz as coisas que ele gosta com a minha supervisão na cozinha porque tem perigo. Né? Mas fora isso, por exemplo, a gente vai fazer um jantar em casa. João Pedro põe a mesa, então ele põe mesa posta. Eu só descobri que ele sabia fazer quando eu deixei que ele tentasse. Né? Então, às vezes, falta nos pais esse olhar para a situação de uma forma mais consciente, de dizer, poxa, eu vou tentar. Eu vou deixar que ele faça. Não é por ruindade. Sim. É que às vezes nunca o pai ou a mãe parou para pensar que o filho é capaz de fazer só. Como começar, então? Acho que muitos pais que estão nos assistindo agora devem estar perguntando, meu Deus, eu preciso fazer isso na minha casa. Preciso dessa liberdade, desse descanso. Como é que, então, esses pais, esses responsáveis, eles podem iniciar essa autonomia dos pequenos? Desde muito cedo, todas as crianças serão capazes de fazer alguma coisa sozinha. Então, até quando é bebê que está brincando, se você estimular a guardar o brinquedo depois,
Quando ele já tiver com a autonomia de engatinhar, ele vai ajudar. Ele não vai ter a concentração necessária, ele não vai fazer de primeira, mas se você, todas as vezes que ele brinca, você pede, vamos guardar agora o brinquedo, isso é um passo para a construção da autonomia. Sim. Né? Então, vai crescendo, arruma o quarto, vai crescendo, vamos arrumar juntos a mochila de ir para a escola, o que é que precisa levar, vamos ver a agenda, vamos... Então, é envolver a criança nas atividades primeiro dela, que é a que mais interessa. Sim. Né? E depois em outras atividades. Então, a autonomia não está só também, Mara, nessa questão do fazer, nas atividades cotidianas. Ela está no pensar e no agir. Quando a gente estabelece essa relação de confiança e deixa que os nossos filhos, por exemplo, resolvam problemas da vida deles, isso é autonomia. Né? A gente viver só, sem necessariamente a dependência do outro para tomar alguma decisão, para resolver uma situação. E enquanto pais, a gente também deve estimular essa parte, não só a tarefa, efetivamente, a ser feita, mas o pensar. Às vezes o meu filho leva um problema que aconteceu na escola e eu levo ele a pensar, eu não dou a resposta. O que você acha melhor fazer? Se você fizer assim, o que vai acontecer? Se você fizer assado, o que vai acontecer? Então, levá-lo a entender a questão da consequência, que é muito importante, e é aí que a gente escolhe a melhor opção. Né? Essa habilidade, ela é chamada de pensamento lateral. É a capacidade que a gente tem de analisar uma mesma situação por várias perspectivas. E aí, conscientemente, escolher a melhor. Sim. Né? Isso pode ser estimulado de várias formas, inclusive com jogos. Jogos, em geral, eles estimulam muito essa capacidade que a gente tem de pensar de forma diferente, de sair da caixa. Né? E uma brincadeira, por exemplo, que eu uso em casa sem recurso nenhum e que me serve muito para essa questão do pensamento lateral, a gente denominou ela de tem a ver. Então, é uma brincadeira que eu digo assim, por exemplo, céu. Aí você, que é a próxima pessoa, vai dizer, céu tem a ver com nuvem. Aí eu sou a próxima. Nuvem tem a ver com branco. Branco tem a ver com paz. Paz tem a ver com felicidade. Felicidade tem a ver com amigos. Amigos tem a ver com festas. E aí você vai e envolve todo mundo. E é bacana porque o pensamento, ele transita. Você vê que eu saí do céu, fui pra nuvem, fui pra cor, fui pra festa. Fui parar nos amigos. Fui parar nos amigos. E aí você faz o pensamento fluir, né? Isso é um exercício que estimula a criatividade. E a criatividade é uma habilidade importante para a autonomia. Quando você é criativo, quando você é capaz de resolver seus problemas, porque a criatividade, ela não é só o pintar bonito, desenhar bonito, tocar ou cantar. Criatividade é resolver os problemas utilizando os recursos que você tem, seja ele qual for, internos e externos. Sim. Então, quando você dá munição para essa criança, né, capacidade, possibilidade dela ser criativa, facilmente ela vai encontrar a melhor saída para os problemas dela. E isso é autonomia também. E a gente tem visto que muitos pais têm cortado a criatividade Exatamente, dos filhos, né, exatamente. Deise? E não pode. Né? A criatividade ela precisa ser dosada, é verdade. Porque a gente criativo demais na nossa sociedade não cabe em todo lugar, toda hora. Nem nas corporações, não cabem. A gente precisa saber onde e quando usar a criatividade. Mas a gente precisa dessa habilidade para sobreviver. Ser criativo é uma questão de sobrevivência hoje em dia, não é verdade? É verdade. Em relação a tudo, na vida financeira. O que é que faz a gente sobreviver? A criatividade. Você sai de um canto, vai para o outro, aperta aqui, enxuga ali. Isso é ser criativo. Então, é importante a gente favorecer para que os nossos filhos desenvolvam tanto o pensamento lateral quanto a criatividade, para que a autonomia ela faça parte da vida deles de uma forma bem natural. Deise, tem muitos pais que falam assim, eu não mando ele fazer porque ele não vai fazer do jeito que eu quero. Né? Se for mandar ele fazer, eu vou sentir logo raiva. A minha mãe era assim, viu? A minha mãe assim, se eu for aí eu já ficava, meu Deus do céu. Ficava tensa. Era assim, arrume a sua cama. Se eu chegar aí e a cama não tiver do jeitinho que eu quero... Mas Como esse lidar com sentimento, esses na pais? verdade, ele é em relação ao outro, seja o outro filho Ou qualquer outra pessoa. ou qualquer outra pessoa. Como a gente, ninguém vai fazer. Pode fazer melhor, pode fazer pior, mas igual a gente, ninguém vai fazer. Então, você delegar ao outro, seja no ambiente de casa, seja no ambiente de trabalho, é você, primeiro, confiar que o outro é capaz e, segundo, aceitar as condições do outro. E, enquanto criança, vai haver limitação, vai haver uma tarefa mal feita, né? Vai haver a necessidade de aperfeiçoamento, que só vai acontecer com o treino e com o tempo. Então, os pais precisam entender que a construção da autonomia, no caminho, vai ter muito erro. Vai ter, por exemplo, eu fui fritar ovo com meu filho domingo.
café da manhã, ele queria ovo. Eu estava com preguiça de arrumar qualquer tipo de bagunça que viesse a acontecer, mas logo em seguida eu pensei, poxa, mas se ele não tentar quebrar o ovo para fritar, ele não vai treinar isso. Era muito mais fácil eu ter quebrado, porque eu sabia que não ia respingar em canto nenhum, não iria sujar o fogão. Mas eu, na mesma hora, de forma consciente, eu disse, não, João Pedro, vá. Ele foi, melou. Se fosse eu, teria feito melhor? Teria. Mas ele conseguiu fazer o ovo dele. Depois que esfriou lá o fogão, eu peguei a buchinha, expliquei a ele como limpa e ele aprendeu também a limpar. Então foi um ganho, né? A gente precisa estar aberto a isso, a perceber que os nossos filhos, eles vão errar, mas na tentativa de acertar. Sim, e você vê que a autonomia ela foi geral, né? Ela foi para ele fazer o ovo, mas também foi para ele limpar, Para ele limpar, né? Exatamente. Lá em casa é assim, não tem boquinha, não tem conversinha. Deise, para a gente fechar, então, quais que são as dicas principais para os pais quando a gente fala de autonomia dos filhos? Primeiro, acreditar que os filhos são capazes de realizar a tarefa, seja ela qual for, sozinhos. A autonomia é necessária, é vital. Todos nós queremos construir autonomia quando somos crianças, quando adultos a gente quer usufruir dela. Sim. E quando idoso a gente quer mantê-la por muito tempo para não precisar de ninguém. Então a autonomia é algo necessário para a vida da gente, para a gente se sentir importante, para a gente se sentir feliz, sem a dependência total de outras pessoas. E isso só acontece quando a gente dá espaço para que seja construída, né? Então a dica para os pais é: olhem ao redor, percebam o que seu filho já consegue fazer sozinho. Delegue atividades, dê orientações necessárias, mas, sobretudo, confie. Acredite que eles vão conseguir dar retorno. Exato, não tenham medo. Lembrou daquele ditado, né? A prática leva à perfeição. Exatamente. Pois bem, eu não sei se é a perfeição especificamente, façam no né? Mas início sempre com monitoramento, deleguem estudar sozinho para a prova, quando chegar só revise, na outra prova não revise, espere chegar o retorno. Né? Então, vá acompanhando, vá dando aos pouquinhos e eles vão correspondendo. Isso mesmo, não tenham medo. Quem quiser mais dicas, pode entrar em contato com essa pessoa maravilhosa. Como é que faz, Deise? Eu estou sempre no Instagram conversando sobre essa e outras questões. É Deise com AYCL Teixeira e a gente está sempre por lá. Quem quiser me acompanhar. Inclusive, esse tema aqui eu peguei dela, isso, de lá do isso. Instagram, porque Deise já falou na semana passada e nessa também, não foi? Já falou sobre a autonomia dos filhos. Eu disse, vamos lá falar sobre isso, porque é muito legal. E eu vejo isso porque eu tenho muitas amigas e amigos que têm filhos e que não dão autonomia. Exato. Então, que a gente comece a realmente mudar essa realidade, que esse pessoal, né, também cresça assim, ó. Vai lá, cresce. E que a gente fique mais livre na condição de pai, de mãe, que a gente possa continuar a nossa vida tranquilamente. Tem benefícios para ambos os lados. Isso, para ambos os lados. Perfeito. Obrigada, maravilhosa. Obrigada também. Você que está aqui ligadinho com a gente, muito obrigada também, tá, pela sua companhia. Nós voltamos amanhã é sexta-feira, amanhã tem sextou, a partir de 9h30 da manhã, aqui no Bem Assim. Agora você continua acompanhando a programação da TV Mar. Tchau, tchau.